Pode ir? Boa noite a todos, nobres colegas, sejam bem-vindos. A nossa pauta de hoje é de número 1010, a 1010ª sessão ordinária dessa Câmara Municipal. Nesse dia de hoje, dia 18 de junho, boa noite para aqueles que vão nos assistir na rede social, justificando o atraso de hoje, que tínhamos agendado aí para as 19, mas um pequeno problema técnico, e inclusive não vamos transmitir, mas logo após a sessão, a mesma já estará no nosso site já, para todos poderem acompanhar. Nada no nosso expediente do dia de hoje, nós vamos direto para a nossa ordem do dia. Antes vamos fazer uma oração, como de costume, A leitura, então, para começarmos, é a do ofício 183 de 2025 do Poder Executivo. Mensagem do Executivo, Cajubi, 2 de junho de 2025. Ofícios 183/2025. Senhor Presidente, saudamos cordialmente Vossa Excelência e demais pares desse Legislativo na oportunidade em que encaminharmos o projeto de lei complementar número 010/2025, desta data, objetivando a introdução de dispositivo de lei complementar número 178, de 2 de março de 2022. Trata-se de autorização para limitar a aplicação de referência criada pela referida lei aos servidores efetivos ocupantes do cargo de orientador de saúde que exercem de fato as mesmas atribuições do cargo de agentes de combate a endemias. Importante registrar que o espírito da Lei Complementar número 178, de 2 de março de 2023, foi dar cumprimento a decisões judiciais proferida em ações movidas por servidores ocupados no cargo de orientador de saúde que objetivaram a justiça, reconhecimento do direito de serem remunerados da mesma forma que os agentes de combate a endemias, por exercerem as mesmas funções. Ocorre, nobre diz, que não são todos os servidores ocupantes do cargo de orientador de saúde que exercem as mesmas funções de agentes de combate a endemias. A referida circunstância, aliada à forma genérica com a lei que se encontra redigida, vem causando um verdadeiro imbróglio à administração. Isto porque, ao beneficiar todos os servidores ocupantes do cargo de orientador de saúde, a legislação citada acabou por conferir uma remuneração maior também aos servidores que trabalham em condições menos penosas, sendo que foram essas condições piores de trabalho que justificaram uma remuneração maior. Oportuno ainda destacar a contradição que surgiu na prática, pois, embora a legislação assegure, equivocadamente, o direito da nova referência a todos os servidores ocupantes do cargo de orientador de saúde, houve determinação na administração anterior. Mensagem do Executivo, Cajubi, 2 de junho de 2025, ofício 184/2025. Senhor Presidente, saudamos cordialmente Vossa Excelência e demais pares desse Legislativo na oportunidade em encaminharmos o projeto de lei complementar número 011/2025, desta data, objetivando o aperfeiçoamento do Código de Postura do município de Cajubi. Trata-se de autorização para que a administração aperfeiçoe a legislação municipal, especialmente no que toca à prevenção contra incêndios urbanos durante o período das estiagens, com o objetivo de proteger a comunidade, assegurar o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e atender às orientações do Ministério Público.
Portanto, solicitamos que seja colocado em votação na próxima sessão, por tratar de matéria de regime de urgência, com fundamento no artigo 44 da Lei Orgânica do Município. Dessa forma, encaminhamos para a votação, incluindo o projeto de lei, em regime de urgência, esperando sua devida aprovação por essa Casa de Leis. Prefeito Márcio Donizete Barbanelli. Mensagem do Executivo, Cajubi, 2 de junho de 2025. Ofício 182/2025. Senhor Presidente, formulamos o presente expediente para fins de cordialmente solicitar aos nobres pares dessa edilidade a análise e aprovação do projeto de lei número 015/2025. O presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Cajubi, para a prestação dos seguintes serviços, na modalidade de atendimento e tratamento neuroevolutivo, ecoterapia básica, avaliações de medidas da função motora grossa e integração sensorial, tamping, análise e comportamento aplicada a método Pediasut, especialidade de fisioterapeuta, com formação no método Pediasut, básico e avançado. O conceito neuroevolutivo de tratamento bota infantil, fisioterapeuta com informação em ecoterapia básico, terapeuta ocupacional com formação em integração sensorial, fonoaudióloga com formação em integração sensorial e psicólogo com formação análise do comportamento aplicada e atendimento por corpo de profissionais específicos. Os atendimentos serão prestados na instituição pela equipe de profissionais da área da saúde e assistência social. Tal atendimento visa assegurar o convívio social, comunitário e desenvolvimento da afetividade, solidariedade mútua e desde modo de habilitar o indivíduo com deficiências intelectuais múltiplas, transtorno de aspecto autista, TEA e suas variações, proporcionando a melhoria na qualidade de vida desses pacientes. Devido ao aumento no número de casos de pacientes portadores do transtorno de aspecto autista, TEA, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, encefalopatia crônica não progressiva ou encefalopatia crônica não evoluída e de acidente vascular cerebral, AVC. Não. Então, senhores, a nossa chamada acabou passando aí, mas todos aqui presentes, só justificando a ausência do nosso vereador Márcio Faria, né? Hoje com a perda aí do sogro, né? Tá de luto, justificou sua ausência. Então, senhores, aqui na nossa ordem do dia aqui, a leitura do projeto de lei complementar o 010/2025, o projeto de lei 011 e o 015, eles já foram lidos na última sessão, né? Então, a gente só fez a leitura do ofício. É o projeto que acrescenta o dispositivo da lei complementar, aí depois tem o das alterações do Código de Postura e que autoriza o chefe do Executivo a repassar os recursos financeiros. Esses projetos todos foram lidos. Então, a gente tem que fazer a votação. E na nossa ordem do dia hoje, temos um projeto também, que ele chegou aqui nessa casa no final do dia, justificando para os senhores a mensagem do Executivo. O ofício é o 214/2025. Ao senhor presidente, saudamos cordialmente Vossa Excelência e demais pares desse legislativo, na oportunidade que encaminhamos o projeto de lei complementar 02/2025 desta data, objetivando a correção de item de percentual de serviço do Código Tributário de Cajubi. A justificativa, o presente projeto de lei visa a criação de incentivos fiscais para empresas já instaladas e que irão se instalar no município de Cajubi. Desta forma, aumentaremos a receita fiscal e daremos a oportunidade de criação de novos empregos para a população. Portanto, solicitamos que seja colocado em votação na próxima sessão, por tratar de matéria de regime de urgência,
com fundamento no artigo 44 da Lei Orgânica do Município. Dessa forma, encaminhamos para votação, incluso o projeto de lei, em regime de urgência, espero devida aprovação por essa Casa de Leis. Márcio Donizete Barbarelli, o prefeito. Então, senhores, esse projeto de lei complementar, que é o 02 de 2025, Márcio Donizete Barbarelli, prefeito do município de Cajubi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que envia à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei complementar. No artigo 1º, fica alterado o item 10.04 da lista de serviços instituída pelo anexo 2º da Lei Complementar 1559, de 21 de dezembro de 2001, e suas posteriores alterações, que passa a ter a seguinte redação: agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil, leasing 4%, de franquia e de faturização factoring. Passa a ser então 2%. O artigo 2º revoga-se as disposições em sentido contrário. O artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Cajubi, prefeito Márcio Donizete Barbarelli. Então esse projeto também entra na nossa ordem do dia de hoje, com as suas devidas urgências. Só para explicar um pouquinho mais para os senhores, hoje eu tive a presença do prefeito aqui, na nossa casa, um prazer recebê-lo aqui, e ele veio justificar esse projeto. É uma empresa que está vindo se instalar aqui, ela já estava num outro município, salvo engano é a Barueri, e eles estão vindo agora para o nosso município, com a proposta de que vão faturar aí um valor, né, não tem exato, mas um valor que vai proporcionar uma arrecadação interessante para o nosso município. O município não vai entrar com nada, as condições seriam dar esse benefício de 2%. Então, para uma cidade que é carente de empresa, enfim, o prefeito já de imediato já concedeu esses 2%, e comentaram aí que a partir dos próximos 10 dias já vão começar a faturar a parceria, eu acho que é ali na Uniflavors. É um pessoal que veio dos Estados Unidos aí com a proposta de fazer exportação de açúcar. Então, só para o senhor ter ciências aí. Então, esse projeto também entra na ordem do dia. E eu já faço para os senhores aqui, eu abro discussão e única votação. Os 4 projetos, então, da nossa ordem do dia aqui. Os senhores forem favoráveis, permaneçam sentados. O projeto está aprovado, então. Pode falar, verdade. Isso é um ato de muita importância, e vale salientar também a possibilidade, né, de ser feito as leis de incentivo, que automaticamente a gente consegue agregar ainda mais valores para os empresários que têm o interesse de estar se instalando no nosso município. Essa lei foi feita lá ainda, lá no primeiro mandato do Dória, né? Então, estar atualizando ela é muito importante. Isso agrega ainda mais as empresas e os interesses de estar se instalando no nosso município. E automaticamente a gente vai gerar emprego também, que é o mais importante, né? Tanto homens, mulheres, jovens, e aí a gente deixa de estar perdendo nossos jovens e os nossos cidadãos para a Olímpia, Severínia, né? E agrega ainda mais dentro do nosso município. Na sequência, então, secretário, o ofício é o 208. Mensagem do Executivo. Cajubi, 12 de junho de 2025. Ofício 208/2025. Senhor Presidente, com o presente estamos remetendo à elevada consideração dessa enérgica Câmara Municipal projeto de lei número 017/2025, que dispõe sobre o parcelamento de débitos relativos ao consumo de água e serviço de esgotamento sanitário e demais serviços prestados pelo SEMAI Ambiental de Cajubi, Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto e Meio Ambiente e das outras providências. A presente medida visa atender uma demanda crescente da população em razão ao expressivo número de munícipes que atualmente se encontram em situação de inadimplência junto ao SEMAI, dificultando apenas o equilíbrio financeiro da autarquia, como também acesso pleno da população aos serviços essenciais. Por meio dessa proposta, pretende estabelecer condições facilitadas de parcelamento dos débitos vencidos, sem que haja interrupção do serviço de fornecimento de água, desde que o contribuinte manifeste
interesse em aderir ao programa e mantenha os pagamentos em dia. Com o parcelamento, os consumidores poderão regularizar suas pendências sem sofrer cortes do abastecimento, preservando assim a dignidade e a saúde das famílias cajubienses e garantindo a comunidade do serviço público essencial. Ademais, a iniciativa tem caráter de recuperação de receita para o próprio SEMAI, poderá reaver valores em aberto e reforçar sua capacidade de investimento em manutenção, expansão, modernização das redes de água e esgoto. Diante do exposto, solicitamos o apoio da aprovação do presente projeto de lei e por parte dos nobres vereadores, por se tratar de uma medida de grande alcance social, voltada à justiça fiscal, à proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos e ao fortalecimento da gestão pública municipal. Atenciosamente, Márcio Donizete Barbarelli. O projeto de lei número 017/2025 dispõe sobre o parcelamento de débitos relativos à água, esgoto e outros serviços prestados pelo SEMAI e das outras providências. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito do município de Cajubi, no estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que envia à Câmara Municipal para apreciação e votação do seguinte projeto de lei. Artigo 1. Esta lei dispõe sobre o parcelamento de débitos relativos à água, esgoto e outros serviços prestados pelo SEMAI, Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto. Artigo 2. Para efeitos dessa lei, considera-se usuário dos serviços públicos de água e esgoto perante o SEMAI, proprietário e titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóvel servido pela rede municipal de água e esgoto, que será sempre sujeito passivo de obrigação legitimado e requerer parcelamento. Artigo 3. A todo débito vencido, escrito ou não em dívida ativa, ajuizado ou não, poderá ser concedido parcelamento e requerimento do usuário devedor, respeitados os limites estabelecidos em regulamento do SEMAI, a ser cumprido de forma mensal e sucessiva, corrigindo seu valor a cada início de ano fiscal, conforme a variação do índice de inflação atualizado pelo município, na atualização dos créditos públicos municipais. Considera de débito o usuário de soma do principal dos juros da multa de mora e demais acréscimos previstos na legislação. O parcelamento será autorizado para cada cadastro de usuário. O valor mínimo de cada parcela para pagamento obedecerá ao estabelecimento abaixo descrito. Débitos de até R$ 600, valor mínimo de R$ 35 por parcela. Débitos de até R$ 600 e 1 centavo e até R$ 900, valor mínimo de R$ 50 por parcela. Débitos de R$ 900 até R$ 1.200, valor mínimo de R$ 65 por parcela. Débitos acima de R$ 1.200, valor mínimo de R$ 80 por parcela. O requerimento de parcelamento dos débitos formulado pelo usuário implica confissão a retratável do débito, expressa renúncia e qualquer defesa ou recurso, bem como desistência dos já impostos, quer administrativa ou judicialmente. Parágrafo único. O usuário que estiver discutido em juízo eventual direito pertinente aos seus débitos terão um requerimento de parcelamento apreciado pela consultoria jurídica, mesmo que ainda não ajuizados. Artigo 5. O pedido de parcelamento de débito deverá obedecer os modelos fixados pelo SEMAI, competindo à gerência comercial do SEMAI decidir sobre os pedidos de parcelamento de débitos não ajuizados à consultoria jurídica quando se tratar de débitos ajuizados. Para usufruir dos benefícios constantes desta lei, o usuário deverá comparecer pessoalmente ou mediante procurador legal constituído para esse fim, portando instrumento público ou particular de procuração. O parcelamento de débitos ajuizados para hipóteses previstas nesta lei
não dispensa o pagamento de custas, emolumentos judiciais e verbas de sucumbências, fixadas em 5%, podendo essas últimas serem incluídas no parcelamento. Artigo 6. Os débitos existentes em nome do usuário serão consolidados tendo por base a data de formalização do pedido de parcelamento. Parágrafo único. Protocolizado no pedido de parcelamento não admitirá a inclusão de outros débitos. Artigo 7. O acordo para pagamento parcelado considera-se celebrado após a assinatura do termo de acordo e pagamento da primeira parcela. O rompimento com a falta de recolhimento no prazo fixado de qualquer das parcelas subsequentes à primeira ou com a inadimplência do pagamento da tarifa de água e esgoto ou com outros serviços ocorridos após a data da formalização do acordo. Em se tratando de débitos inscritos a juizado, o parcelamento somente produzirá efeitos desde que garantido o juízo, sendo que a execução somente terá seu curso suspenso após assinado o termo de acordo com o recolhimento da primeira parcela, ainda que o parcelamento tenha sido deferido antes da garantia processual. Artigo 8. O débito consolidado à forma de artigo anterior será corrigido monitoramento pelo IPCA, Índice Nacional de Proteção ao Consumidor Amplo, outro que venha substituí-lo em caso de sua extinção, podendo ainda ser substituído automaticamente por índice que venha a ser instituído ou adotado pelo município como oficial. Artigo 9. Ocorrendo o rompimento do acordo, prosseguirá-se a independente da notificação da cobrança do débito remanescente, sujeitando-se ao saldo devedor, atualização monetária da forma prevista nessa lei. O rompimento do acordo acarretará, conforme o caso, corte, interrupção imediata do fornecimento de água, a inscrição ao julgamento de débito não inscrito na dívida ativa, o imediato prosseguimento da execução do débito inscrito e ajuizado. Ocorrendo o corte de fornecimento de água por descumprimento do acordo, o parcelamento dará por integralmente vencido, só podendo restabelecer o fornecimento após o pagamento integral do valor em aberto no SEMAI. Artigo 10. A data do vencimento de cada parcela será indicada nas correspondentes guia de recolhimento, ficando autorizado o SEMAI a incluir o valor do parcelamento na conta mensal de consumo de água e esgoto. Artigo 11. Fica o SEMAI autorizado, através da consultoria jurídica, a peticionar judicialmente a suspensão temporária dos processos de execução, cujos valores sejam iguais ou inferiores a R$100, sujeitos à atualização considerados neste valor principal autorizado de acordo com a legislação vigente, a propor suspendimento ou não ao ajuizamento de execuções que se enquadrem nas exigências do inciso 1. O disposto no inciso 1 e no 2 não se aplica aos processos de execução ou em vias de ajuizamento em que o usuário devedor possua outros débitos em cobrança judicial, cuja soma ultrapasse o valor que refere ao inciso 1. Na hipótese da ocorrência dos novos débitos de responsabilidade dos usuários, cujas execuções estejam suspensas ou cujo não ajuizamento da ação esteja autorizado de forma nos incisos 1 e 2, mas cujo valor ultrapassa o limite referido no inciso 1, a cobrança judicial, bem como o ajuizamento da ação de execução, deverá ser reativadas. Artigo 12. Aplica-se nos débitos de que se trata a lei, na ausência da lei específica para autarquia, e disposto sobre responsabilidade tributária e penalidades previstas em leis municipais, Código Tributário Nacional e no Regulamento de Serviço do SEMAI, veiculado por decreto. Artigo 13. O Poder Executivo, na medida de suas competências, o superintendente do SEMAI,
editarão os atos regulamentares que fizeram necessários a implementação desta lei. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Cajubi, 12 de junho de 2025. Prefeito Márcio Donizete Barbarelli. Na sequência, então, senhores, a mensagem do Executivo, com data de 12 de junho de 2025, ofício 209 de 2025, ao senhor presidente. Com presente, remetendo a elevada consideração desta Egrégia Câmara Municipal, o projeto de lei 018 de 2025, que dispõe sobre o reajuste de 10% aos vencimentos dos servidores do SEMAI Ambiental de Cajubi, autarquia municipal, bem como altera a referência do cargo de encanador da referência 9 para a referência 5, no plano de cargos e salários da referida entidade. A presente iniciativa visa atualizar a remuneração dos servidores do SEMAI, considerando os efeitos inflacionários acumulados nos últimos meses, bem como a valorização dos profissionais que prestam serviços essenciais à população cajubiense nas áreas de abastecimento de água, esgoto, sanitário e meio ambiente. Importante destacar que os servidores do SEMAI não recebem reajuste desde 18 de maio de 2023. A inflação acumulada desde então já ultrapassa 11%. De modo que o reajuste proposto, embora não supere a perda inflacionária total, representa um esforço do Executivo para amenizar seus efeitos no poder de compra desses servidores. Adicionalmente, propõe-se a reclassificação da referência do cargo de encanador, passando de referência 9 para referência 5, com aplicação de reajuste de 10%. Atualmente, o salário base de um encanador da referência 9 é de R$ 1.541,73. Com a mudança para a referência 5 e o reajuste, o novo valor será de R$ 2.670,71. O que, embora ainda inferior ao piso salarial da categoria, fixado em 2.758, representa um importante avanço e uma valorização significativa. Os encanadores exercem uma função vital para a qualidade de vida dos cidadãos, sendo os responsáveis por garantir que a água potável chegue aos lares dos moradores de Cajubi e Monte Verde Paulista, bem como por assegurar a coleta e tratamento adequado do esgoto, evitando transtornos à população e contribuindo para a saúde pública do meio ambiente. Ressalta-se que o reajuste e reenquadramento dos encanadores foram procedidos do estudo técnico contábil com análise do impacto financeiro para os próximos 3 anos, que demonstra ser plenamente viável e compatível com as finanças do SEMAI, sem comprometimento das demais atividades e obrigações da autarquia. Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação do projeto de lei, cuja finalidade maior é a valorização dos servidores públicos municipais e a melhoria dos serviços prestados à população, na certeza de costumeira atenção e compreensão, renova, protege, elevada estima e consideração, prefeito Márcio Donizete Barbarelli. Esse projeto de lei, então, o artigo 1º, ele fica concedido um reajuste de 10%, né, sobre os vencimentos de base de todos os servidores públicos do SEMAI Ambiental de Cajubi, que é o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto do Meio Ambiente de Cajubi, Autarquia Municipal. O artigo 2º, a tabela de vencimentos do cargo de encanador do quadro pessoal do SEMAI Ambiental de Cajubi fica alterada, então, referência 9 para a referência 5, parágrafo único. O novo enquadramento de que trata o caput deste artigo será aplicado a partir da vigência desta lei, com efeitos financeiros retroativos a 1º de maio de 2025. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente do SEMAI Ambiental de Cajubi, suplementadas, se necessário. O artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de maio de 2025. Prefeitura do município de Cajubi, 12 de junho de 2025, prefeito Márcio Donizete Barbarelli. Então aqui, né, temos em anexo, os senhores têm cópias aí, depois será remetida ao nosso portal, a referência então 1, 2 e todas as demais aí com reajuste de 10%, inclusive mudando a referência dos encanadores aí. Mensagem do Executivo. Cajubi, 12 de junho de 2025. Ofício 210/2025. Senhor Presidente, com o presente, estamos remetendo a elevada consideração a essa enérgica Câmara Municipal um projeto de lei número 019/2025, objetivando a autorização mediante processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais para executar serviços públicos imprescindíveis, tendo à vista a existência de profissionais no quadro funcional para exercer as funções
mencionadas tão pouco tempo hábil para a realização de um concurso público, para que o provimento ocorra de forma definitiva. Esclarecemos que a criação da função de agente de serviços urbanos, rurais e ambientais é fundamental para a execução de serviços essenciais para a população, ressaltando-se o desfalque ocorrido no quadro funcional em razão da extinção de considerável quantidade de funções igualmente temporárias, de mesmo vias, situação que se pretende solucionar mediante concurso público, a ser brevemente realizado. Portanto, solicitamos que seja colocado em pauta na próxima sessão, por se tratar de matéria de regime de urgência, com fundamento no artigo 44 da Lei Orgânica do Município, certos de que esta edibilidade saberá avaliar nossa justificativa e o alcance do procedimento antecipadamente agradecemos e aguardamos a aprovação. Subscrevemos-nos respeitosamente, anteciosamente, prefeito Márcio Donizete Barbarelli. Projeto de Lei 019/2025 autoriza a criação de função de agente de serviços urbanos e rurais e ambientais e a realização de processo seletivo simplificado visando a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público e das outras providências. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito do município de Cajubi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que envia à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal de 1988, do artigo 81(10) da Lei Orgânica do Município de Cajubi, a realizar processo seletivo simplificado visando a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público nas condições e prazos previstos da Lei Complementar número 58, de 25 de maio de 2011, para o exercício da seguinte função criadas pela presente lei. Denominação, escolaridade e a carga horária. Agente de serviços urbanos, rurais e ambientais. Ensino fundamental. Salário 1.518, 40 horas semanais. Parágrafo único. As atribuições inerentes à função criada estão indicadas no anexo único da presente lei. Artigo 3. O provimento da função criada será de acordo com as necessidades da administração municipal, respeitada a ordem de classificação dos candidatos aprovados no processo seletivo, além de observados os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 2. Caberá ao chefe do Executivo designar mediante decreto Comissão Municipal de Processo Seletivo que ficará encarregada de acompanhar e fiscalizar a realização do processo seletivo autorizado no presente lei. Artigo 4. As contratações de empregados aprovados no processo seletivo referido na presente lei dar-se-á de acordo com os interesses e conveniência da administração, obrigatoriamente no regime da consolidação das leis do trabalho dentro das vagas disponibilizadas. Parágrafo único. Os contratados decorrentes da presente lei extingue-se ao sem direito à indenização nas seguintes hipóteses: término contratual, por iniciativa do contratado, pelo reconhecido do interesse público, seja em razão da desnecessidade da continuidade da prestação do serviço contemplados pela função realizada, ou ainda em virtude de regular provimento de cargo que compreenda as mesmas funções por candidato aprovado com concurso público. Artigo 5. As despesas decorrentes com a execução de presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas e necessário. Artigo 6. Esta lei estará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Cajubi, 12 de junho de 2025. Prefeito Márcio Donizete Barbarelli.
o anexo único às atribuições. Função de agente de serviços urbanos, rurais e ambientais. Descritos sintética, executar de serviços da natureza operacional na manutenção e prevenção de desastres. Descrição analítica, manutenção e limpeza das redes de drenagem, incluindo bueiros, galerias e canaletas para garantir o bom escoamento das águas pluviais e evitar alagamentos, inundações. Remoção de resíduos, detritos e entulhos que possam entupir as redes, além da limpeza de bocas de lobo e caixas coletoras. Execução de medidas relacionadas à prevenção de incêndios, como a manutenção das áreas públicas limpas, organizadas e livres de materiais inflamáveis. Executar a manutenção da vegetação em áreas públicas de risco de incêndio sob controle, mediante a construção de manejo de aceiros, faixas em vegetações. Executar tarefas de manutenção na zona rural, como estradas, pontes e outras infraestruturas, além de serviços de limpeza e manutenção de equipamentos. Mais uma mensagem do Executivo, então, com data de 16 de junho de 2025, ofício 211 de 2025, ao senhor presidente. Como presente, estamos remetendo a elevada consideração dessa Igreja à Câmara Municipal o projeto de lei 020 de 2025, objetivando a regularização da Lei Federal número 13977, de 8 de janeiro de 2020, que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, o CIPTEA. Trata de medida de alta relevância para o desenvolvimento da política local de defesa dos interesses das pessoas com transtorno de espectro autista, além de consolidar as diretrizes do governo federal acerca do tema. Diante do exposto, solicitamos o apoio e aprovação do presente projeto de lei por parte dos nobres vereadores, por se tratar de uma medida de grande alcance social voltada à justiça fiscal, à proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos e ao fortalecimento da gestão pública municipal. Atenciosamente, Márcio Donizete Barbarelli, prefeito. Esse projeto, então, nos usos de suas atribuições legais, o prefeito vai saber, né, que envia a Câmara Municipal para prestação de votação, o seguinte projeto de lei, que é o de número 020 de 2025. Em artigo 1º, fica regulamentada no município de Cajubi a Lei Federal número 13977, de 8 de janeiro de 2020, que institui a carteira de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista, CIPTEA. Em parágrafo único, para fins desta lei, a pessoa com transtorno do espectro autista é aquela que estiver assim classificada nos termos da Lei 12764, de 27 de dezembro de 2012. Em artigo 2º, a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CIPTEA, tem o objetivo de garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Parágrafo único. A carteira de identificação da pessoa de transtorno do espectro CIPTEA não pode ser usada para protelar, omitir ou negar qualquer direito à pessoa portadora, bem como não pode ser usada como veículo para preconceitos e demais formas de depreciação sob as penas da lei. No artigo 3º, a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista CIPTEA será expedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, acompanhada de relatório médico com a indicação do Código de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID, e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. Primeiro, nome completo, filiação, local e data de nascimento, número da carteira de identidade civil, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, tipo sanguíneo, endereço residencial completo e número de telefone do identificado. Segundo, fotografia, assinatura ou impressão digital identificado. Terceiro, nome completo, documento de identificação, endereço residencial, telefone, e-mail do responsável legal ou do cuidador. E identificação também da unidade de federação e do órgão expedidor e assinatura do dirigente responsável. O artigo 4º, essa carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista CIPTEA terá validade de 5 anos, devendo ser mantidos e atualizados os dados cadastrais do identificado e deverá ser revalidada com o mesmo número de modo a permitir a contagem das pessoas com transtorno do espectro autista em todo o território nacional. Artigo 5º, as despesas decorrentes com a execução da presente lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Cajubi, 16 de junho de 2025. Prefeito Márcio Donizete Barbarelli. Então, senhores, esses projetos, então, né, o projeto de lei 017, né,
que falou sobre o parcelamento de débitos, o projeto de lei 018/2025, onde ele dispõe sobre reajuste aos servidores do SEMAI Ambiental, e também o projeto de lei 019, que autoriza a criação dessa função aí dos agentes, né, de serviços urbanos, e agora esse também, o projeto de lei 020/2025, que institui essa carteira de identificação das pessoas com transtorno, né, e espectro autista. Todos esses projetos, então, como de praxe, né, eles foram feitas as suas leituras e eles vão ser encaminhados às sessões competentes para que possam ser analisados com mais calma, se precisar de reajuste, faltar algum documento, ou então impacto financeiro, coisa do tipo que já é de praxe dessa casa. Os senhores têm conhecimento, então, a partir de segunda-feira, está à disposição dos senhores aí e vai ser enviado às comissões competentes, para então ser aprovado numa futura sessão extraordinária, para que podemos agilizar os procedimentos aqui e fazer com que essas coisas aconteçam. A palavra está aberta aos senhores. Boa noite, os amigos vereadores, público presente, o pessoal aí da rede social. Eu quero aqui falar sobre esse projeto de lei 020/2025, que foi lido, né? E algum tempo atrás a gente fez uma indicação, eu e alguns demais vereadores, sobre o autismo, prefeito municipal. E a gente vê que a gente já começou a ser atendido, né? Eu acho que é o início. O prefeito já enviou aqui para essa casa esse projeto da carteira, né, de identificação. E essa carteira de identificação, como foi lido no projeto aqui, né, ela pode ser usada, claro, para alguns órgãos públicos e tal, para ter prioridade de atendimentos e outros. Então é o início. A gente vê que hoje é uma das demandas mais importantes do nosso município, e a gente vê que isso aqui já estamos sendo atendidos, começando a ser atendidos por essa indicação que a gente fez. Então eu acredito que é o começo. Depois das pessoas laudadas aqui, eu acho que os atendimentos ficam mais práticos, né? E aí já, após isso, ir dando sequência. Então, eu quero agradecer aí ao prefeito por já olhar com bons olhos essa indicação e ver que isso é prioridade no nosso município. Como eu disse, não é só no nosso município, a gente vê em vários locais. Não é de hoje o problema, né? Vem desde lá de trás. Mas a gente já vê aí que o nosso trabalho aí já está sendo atendido pelo prefeito. Então, só agradecer. Obrigado. Mais alguém? Nada mais, senhores? Sessão hoje, então, nada mais a deliberar. Eu encerro essa sessão de hoje. Uma boa noite a todos, bom retorno aí.